Salve, salve, galerinha do 6º ano, professor Leandro, ensino religioso, passando aqui para mais uma aula, agora a nossa aula de número 8, e a aula que vai fechar o nosso 2º bimestre, ok? E essa aula, nós vamos nos ater a uma coisa muito importante, que é o estudo e a interpretação dos textos sagrados. Como estudar? Como interpretar o texto religioso? Porque se você perceber bem, aquele texto sagrado, ele vai influenciar diretamente o adepto, o devoto, o praticante daquela religião a viver as tradições religiosas. Esses textos que nós estamos vendo aqui nessa imagem, são aqueles que nós consideramos, não apenas nós aqui desse canal, mas toda a religiosidade mundial como os principais. Por quê? Porque são estes que compõem as principais religiões pelo mundo. Mas existe algo que muitos consideram um risco quando os adeptos daquelas determinadas religiões não têm o apreço, o zelo pelo conhecimento do registro histórico escrito daquela determinada religião. Quantas pessoas você conhece de uma determinada religião que elas seguem aquela religião à sua cabeça, à sua mentalidade? Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que elas têm uma prática religiosa completamente distante do texto sagrado? Elas não têm o zelo, a atenção, o interesse de praticar aquilo que o texto sagrado ensina. Logo, aquela pessoa está vivendo, praticando, interpretando a sua própria maneira. E essas pessoas, muitas vezes, elas trazem aquilo que na linguagem religiosa chama-se escândalo religioso. Por quê? Porque aquela pessoa vive a prática religiosa da sua maneira. E sobre isso, nós queremos pontuar algumas questões muito importantes aqui nessa aula. Os textos sagrados das religiões, eles merecem a devida atenção daqueles que as praticam. Nós precisamos aprofundar um pouco mais nos textos sagrados. Eu não estou dizendo aqui de uma forma assim tão profunda, tão teológica. Claro, aqueles que podem, aqueles que se dispõem tanto dos recursos necessários, ótimo. Mas as pessoas que praticam, elas precisam ter um mínimo de interesse. Você já deve ter reparado que a religião, assim como ela faz muito bem para as pessoas, na maioria dos casos, ela também pode ser um objeto de engano. Ela pode ser um objeto de outras intenções. Mas quando é que isso se torna algo de maior volume? Quando os praticantes daquela tradição religiosa não têm o devido interesse para a leitura, a interpretação do texto sagrado. Porque o texto sagrado, ele vai me guiar tanto com o transcendente, com o divino, com o sagrado, mas também na minha vida prática. Não é isso que nós temos falado já há algum tempo? Então você que pratica aquela determinada religião, você que conhece alguém, nós precisamos compreender isso. O texto sagrado daquela determinada religião, para aquele determinado adepto, ele vai existir para nos guiar, nos conduzir no caminho daquela determinada religião. Ok? Eu quero trazer para você aqui um ponto importante e curioso. No ano de 1507, a Bíblia Sagrada, que é o livro do cristianismo, ela não estava acessível a todos os cristãos. Pelo contrário, a Bíblia era um livro muito caro, a Bíblia era um livro somente para as pessoas que eram alfabetizadas, de forma que pessoas comuns não tinham qualquer tipo de acesso à Bíblia. E no ano de 1507, houve algo que no meio cristão chama-se de Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante? Foi o direito conquistado
para que as pessoas tivessem acesso à Bíblia Sagrada. Porque como que aquela pessoa cristã, ela conheceria o seu sagrado cristão, se ela não tinha acesso à Bíblia Sagrada? Então, houve um homem chamado Martinho Lutero, que ele literalmente lutou com todas as suas forças, com todos os seus argumentos, para que aquela Bíblia pudesse chegar às mãos do maior número possível de pessoas daquela época. E isso foi muito importante para os dias de hoje. Porque um segundo ponto importante que eu preciso compartilhar com você. Qual era um problema muito comum daquela época? A alfabetização era algo somente da nobreza, do alto clero. Quem eram os alfabetizados? As pessoas que estavam diretamente ligadas ao sacerdócio religioso, ou os reis e a alta nobreza. A população comum sequer sabia escrever o seu nome. E aí, através dos monges, através dos religiosos, que queriam ensinar os textos sagrados, eles, paralelamente, alfabetizavam aquelas pessoas. Por quê? O intuito deles era que as pessoas pudessem consultar com zelo, com apuração, os ensinamentos sagrados. Ou seja, para que as pessoas comuns, elas tivessem o pleno acesso ao conhecimento, naquele caso, das escrituras sagradas do cristianismo. Então veja como é importante com que as pessoas tenham acesso ao texto sagrado escrito. Você aí que está nessa aula, você já observou, já reparou, se as pessoas à sua volta, vamos fechar esse ciclo na sua família. As pessoas da sua família participam de alguma religião? São adeptos, devotos de alguma religião? Qual religião é essa? Pensa comigo aí um pouquinho. Seja qual for esta religião, você já reparou se a sua religião, se a religião da sua família tem um texto sagrado escrito especificamente? E você já leu esse texto sagrado? Sua família tem a prática de ler esse texto sagrado? Vocês como família, talvez os seus amigos mais próximos, aqueles que nós chamamos de melhores amigos. Por que o professor está perguntando isso? Porque normalmente, se nós temos uma prática religiosa, nós precisamos associá-la ao conhecimento do texto sagrado. E como eu falei com você no comecinho da aula, esse conhecimento, ele pode ser de profundidade teológica, ou ele pode ser um conhecimento que nós podemos dizer assim, raso, mas desde que ele exista. Eu posso ali me debruçar, eu posso ali me interessar, eu posso ali pegar aquele conhecimento e me esforçar ao máximo para que eu possa colocá-lo em prática. Você conhece alguém que já foi, digamos assim, enganado religiosamente? Por que muitas vezes as pessoas são enganadas? Nos seus direitos. Vamos pensar nos nossos direitos. Quantas vezes nós sofremos determinados abusos na nossa sociedade, e quando nós vamos requerer os nossos direitos, nós nos informamos que aquilo não poderia acontecer. O que aconteceu naquela determinada situação? A falta do conhecimento nos permitiu ser lesado. E você acha que não estamos passivos disso acontecer na religião? Claro que estamos. Agora, a pergunta que nós estamos fazendo nessa aula aqui especificamente é: por que é que existe esse desinteresse no conhecimento dos textos sagrados? Porque ao nos deparar com aquela informação, com aquele ensinamento, com aquele conhecimento, nós poderemos também saber como conduzir a nossa vida religiosa. Afinal de contas, qual é o propósito do texto sagrado escrito? Um registro. O registro de como iremos viver, praticar a nossa vida religiosa. E não só isto, como passarmos de geração em geração.
Ou seja, eu vou adquirir o conhecimento daquele texto sagrado, vou passar para o meu filho vai passar para o meu neto, ou seja, de geração em geração. E dessa forma, nós não só estaremos adquirindo esse conhecimento, adquirindo essa sabedoria do nosso sagrado, daquela religião, como também teremos a oportunidade de ensinar a outros. Um pensador muito conhecido dizia: o conhecimento nos protege. Então, quando nós adquirimos o conhecimento, nós também estamos nos protegendo. Então, pense nisso. Você tem a prática de ler? Você tem a prática de estudar? Você tem a prática aí na sua religião de se debruçar no seu conhecimento, nos seus estudos? Quem sabe nós podemos começar a fazer isso. E assim podermos também adquirir aquilo que nós chamamos nas escrituras sagradas, de uma forma geral, nos textos sagrados, como a sabedoria e o conhecimento sagrado. Ok? Então esse foi o nosso fechamento, onde conseguimos discutir um pouco sobre como o estudo, a interpretação, o conhecimento do texto sagrado escrito poderá nos ajudar a viver de forma prática a nossa vida religiosa. Porque, para isso, o texto sagrado chegou até nós, acessível até nós. Hoje você pode perceber que toda religião traduz o seu texto sagrado para as mais diversas línguas, idiomas, traduções. Olha como o exemplo da Bíblia. Existe hoje a tradução da Bíblia para a mulher, para o jovem, para o adolescente. Qual o objetivo disso? Tornar a linguagem o mais acessível para a interpretação dos seus adeptos. Não basta apenas eu ir ao templo sagrado, não basta apenas eu dizer que eu sou, mas eu também preciso adquirir aquele conhecimento do texto sagrado escrito. Ok? Nós vamos ficando por aqui na aula 8. Eu aguardo você agora no terceiro bimestre para uma nova sequência de aulas e eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Professor Leandro, ensino religioso, ficando por aqui. Forte abraço para você.